Olá, queridos, recebam a paz do Senhor. Aqui o Magno Vitor para trazer para você uma palavra da parte do Senhor. Queridos, hoje eu gostaria de falar sobre tribulações. O que são elas? Como lidar com elas? Elas existem de fato? São reais? Para isso eu queria convidá-los para um texto na palavra de Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, os versículos 16 a 18, assim escreve o apóstolo. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Pois bem, meus irmãos, tribulações. Primeiro, é bom dizer a vocês que quando o apóstolo Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, ele tinha um propósito em mente. Ele percebe que aquela comunidade de fé, aquela igreja naquela cidade, estava sendo invadida pelos falsos mestres e falsos obreiros. E Paulo faz então uma defesa ao seu apostolado enquanto ele escreve 2 Coríntios, na intenção de mostrar aos irmãos que de fato ele é um homem de Deus, chamado pelo Senhor e escolhido para essa grande obra. E uma das provas que Paulo estabelece com relação a isso são as aflições, e na linguagem paulina, as tribulações que ele vem enfrentando ao longo de sua caminhada cristã e que comprovam também que de fato ele exerce um ministério fidedigno, um ministério realmente dado pelo Senhor. Bom, com isso o apóstolo ensina para mim, para você, para nós, que a caminhada da vida cristã não é marcada só de alegrias, júbilos, festas e celebrações. Pelo contrário, nessa nossa caminhada também existem noites turbulentas, crises, adversidades e problemas. Mas o apóstolo escreve aqui, ao longo desses 3 versos, uma somatória de algumas lições que fazem parte da nossa vida e como nós devemos lidar e tratar as tribulações das quais nós somos expostos. A primeira coisa que eu queria deixar no seu coração é a primeira frase que Paulo utiliza no verso 16. Paulo diz assim, perceba, por isso não desfalecemos. É a segunda vez ao longo de todo o capítulo 4 que Paulo utiliza essa expressão, não desfalecemos. A primeira vez está na finalização do primeiro versículo desse capítulo. A segunda, porém, no versículo 16, onde nós lemos. A expressão desfalecer significa desanimar. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é, por isso eu não desanimo. Frente às questões, às oposições, às dificuldades e haja vista as tribulações, Paulo tem motivos para parar. Mas ele acabou de revelar nesse texto, nessas 2 vezes, que ele também tem razões e motivos sobejos para não desanimar quanto ao seu ministério, à sua chamada. E assim como Paulo tinha mais motivos para não desistir, você e eu também o temos, para não recuar, não desistir e não parar a nossa caminhada. Bom, a primeira coisa que Paulo destaca como um dos motivos pelos quais ele não vai parar, está relacionado ainda ao versículo 16. Ele diz, gente, eu não desisto, eu não desfaleço por isso, porque ainda que o nosso homem exterior, Paulo está falando do lado de fora, se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. É bom dizer que Paulo está sinalizando o que você e eu, o que nós somos e quais são esses lados da existência. Paulo os classifica como 2, dizendo que nós somos homem exterior e homem interior. Do que o apóstolo estaria falando, senão do que nós somos por dentro e por fora? Paulo diz que o nosso lado de fora, isso é o exterior, se corrompe. O termo corromper ali vem de desgaste. O que Paulo está dizendo é, por fora nos desgastamos, por fora enfraquecemos, por fora perdemos forças. Entretanto, no nosso homem interior, o nosso lado de dentro, está sofrendo uma renovação que nas palavras paulinas são diárias. Com isso, Paulo está revelando inclusive qual é o lado mais forte que você e eu temos. Não é o lado de fora, mas sim o nosso interior, pois em nós habita o próprio Deus. É o que ele lá na frente vai discorrer a uma das igrejas
em especial a igreja que ele escreve, a igreja na cidade de Colossos, quando ele diz: Cristo em nós, esperança da glória. Deus habita em você e isso te torna forte. É por isso que para outra igreja Paulo vai dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Bom, Paulo está falando do homem interior, homem exterior, corrupção e renovação. Mas eu preciso dizer a você que está me acompanhando nesse vídeo e que tirou um tempinho aí para ouvi-lo, que quando Paulo termina essa exposição, logo ele vai entrar de fato no que seria a tribulação. E no versículo 17, Paulo começa dizendo: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. O que seria a tribulação? Como lidar com ela? A primeira característica da tribulação que você precisa entender é essa: a tribulação é inescapável, ela faz parte da vida, da caminhada, da jornada de todo cristão saudável. Todo crente salvo na pessoa de Jesus, em algum momento da sua caminhada, será exposto às tribulações. E aí não adianta a gente usar os nossos idiomas particulares, o nosso evangeliquez, e dizer: está amarrado, eu repreendo, eu rejeito. Nada disso funcionaria, porque a grande verdade é que as tribulações nos forjam, elas nos moldam para que nos tornemos aquilo que o Senhor deseja. Bom, a primeira coisa que Paulo dá com relação às tribulações é essa: elas são inescapáveis, elas são reais, elas existem. Mas no formato do versículo 17, Paulo diz que a tribulação não é só inescapável, ela é personalizada. Se não, vejamos, olhe como a frase começa: porque a nossa. Em primeiro lugar, ele utiliza um artigo e ele diz a. Logo na sequência desse artigo, ele utiliza um termo possessivo. Ele diz a nossa. Perceba que a tribulação, ela é particular, ela é pessoal. Paulo está dizendo que ela é personalizada quanto às pessoas, mas Paulo também está dizendo que cada um tem o seu tipo de tribulação. Os problemas, as crises e tribulações que eu vivo, de repente não são as que você vive. As que você vive não são as que outra pessoa vive. Cada um lida com o seu dilema. Quando você olha para Davi e pergunta para Davi: Davi, qual o nome do gigante que você enfrentou? Ele vai dizer: se chamava Golias. Bom, o de Davi é Golias. O seu, eu não sei qual o nome do gigante, da adversidade, da crise existencial que você esteja vivendo, mas eu quero te dar uma boa notícia: assim como Davi derrubou e venceu o seu gigante, você vai vencer a sua tribulação, você vai vencer essa batalha, em nome do Senhor Jesus. Além da tribulação ser inescapável e ser personalizada, é bom dizer que Paulo tinha uma leitura sobre o tipo de tribulação que ele vivia, e veja como isso se parece com as nossas. Paulo diz nos versículos 8 e 9 do mesmo capítulo 4 de 2 Coríntios, que tribulação para ele é aflição, perplexidade, perseguição e abatimento. Sobre aflições, o próprio salmista já dizia: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Bom, Paulo, falando de aflições, ele diz: aflitos, mas não angustiados. Paulo continua e diz: perplexos, mas não desanimados. Um parêntese para você que está me acompanhando: o que seria perplexidade? Perplexidade é um aspecto da dúvida. Quantos de nós temos promessas do Senhor, recebemos palavras diretas do próprio Deus, mas no meio da caminhada vamos nos desanimando e a dúvida faz parte quase que da nossa vida diária, e a gente diz: será que Deus não se esqueceu? Será que essa promessa é verdadeira? Será que o profeta que me entregou ela não estava emocionado demais? Será que eu não ouvi além da conta do que deveria ouvir? Será que é realidade? Dúvidas. Paulo escreve assim: perplexos, mas não desanimados. No ápice da dúvida, ele tira forças e diz: eu não desanimo, eu prossigo. Claro que Deus estava lá o fortalecendo. Mas Paulo não para por aí, e Paulo diz: perseguidos, mas não desamparados. Quantas vezes somos perseguidos em casa, na família, no ambiente de trabalho, e o Senhor está dizendo: perseguições existem, mas você não pode desanimar, eu estarei com você. E Paulo prossegue: abatidos, mas não destruídos. O termo abater aqui é o mesmo termo alvejar, atingir. O que Paulo está fazendo aqui é menção de um paralelo de uma guerra, como se o soldado inimigo lançasse uma flecha e essa flecha cravasse nele
e por ser atingido, uma ferida se abriu. O que Paulo está querendo dizer é: eu fui ferido, eu fui alvejado, eu fui atingido, mas eu não fui destruído. É possível estar ferido e ainda estar de pé? Sim. E de repente você está assistindo esse vídeo, você precisa ouvir essa palavra. Você está ferido, mas não está caído. Você está ferido, mas não está jogado nas mãos do diabo. Você pode estar ferido, mas você ainda está conectado em Deus, e o nosso Deus é capaz de curar as suas feridas. Receba essa cura em nome de Jesus. Bom, Paulo não diz só que tribulação é inescapável, tribulação é personalizada. Paulo diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação. Tribulação é leve, e ele faz um paralelo. O que passava na cabeça do apóstolo ao dizer que tribulação é leve? Ele está montando a ideia de uma balança romana, e é por isso que de um lado ele diz: a tribulação é leve, mas no outro, no extremo do versículo, ele diz: mas ela vai produzir um peso eterno de glória. Veja isso: tribulação leve, glória pesada. Tribulação leve, glória pesada. Quando ele diz isso, ele está dizendo: coloque de um lado da balança a sua tribulação, coloque do outro lado a glória de Deus. Tudo que ele tem feito por você, suas obras, seus milagres, a história que ele tem desenvolvido com você, e você vai perceber que o que Deus já fez, tem feito e ainda fará é muito maior do que as tribulações que você está vivendo. Para a gente concluir, Paulo diz que a tribulação é personalizada, é inescapável, é leve, mas ele diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação. Paulo evoca a expressão temporal de momento, e ele está dizendo: tribulação é um momento. Para sermos objetivos, ele está dizendo: ela tem hora para começar, mas ela também tem hora para terminar. E eu estou falando com alguém que está aí do outro lado dessa tela. Receba essa palavra. Você pode estar vivendo o último dia da sua tribulação. Deus pode fazer com que ela acabe hoje, agora, nesse momento. A tribulação para a mulher do fluxo durou 12 anos. A tribulação para o coxo da Porta Formosa, 40. A tribulação para o paralítico do tanque de Betesda durou 38 anos. Tribulação tem hora para começar, tem hora para acabar, e ela pode acabar hoje em nome de Jesus. Para a gente concluir, Paulo diz que a tribulação é inescapável, ela é personalizada, ela é leve, ela é momentânea, mas ele termina o versículo dizendo: e ela produz para nós um peso eterno de glória. Por mais que pareça que a tribulação veio destruir, a Bíblia está dizendo que ela apareceu, surgiu para produzir. Produzir o quê? Um peso eterno de glória. E o que seria glória nesse contexto? Recompensa. E essa recompensa não é passageira, não se desintegra com o tempo, porque é um peso eterno de glória. O que o apóstolo está querendo dizer é: no porvir, na eternidade, haverá uma recompensa. Continue firme com Jesus, continue crendo. Deus está no controle de todas as coisas e recompensará você por viver a tribulação e permanecer fiel. Deus te abençoe. Quero convidar você para curtir esse vídeo, para se inscrever no canal, para ativar o sininho das notificações. Sempre um vídeo aqui à sua disposição para a sua edificação. Deus te abençoe muito. Fique na paz.